Dia! Hoje é dia 3 de novembro. Vamos testar o nosso som para ver se está tudo bem. Pouquinho menos de um minuto antes de começar a live do livro de hoje. Som testado, aparentemente tudo funcionando direitinho. O livro de hoje vai ser Abrace o Senso Incomum, Derek Sivers, acho que é assim que fala. Já vou pontualmente às 10 horas falar para vocês sobre esse livro. Bem interessante, bem fácil, bem gostoso de ler. Vale a pena, eu indico, né? O livro da semana, que na verdade durou 2 semanas. 2 domingos sem estar aqui trazendo a live do livro para vocês. São 3 semanas, então é realmente muito tempo. Mas vamos lá, estamos de volta. Pontualmente às 10 horas. Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais essa live do livro e vamos falar sobre o senso em comum na visão de um super empreendedor, Derek Sivers. Acho que é assim que fala o nome dele, tá? Criador da CD Baby, não é mais o dono, o proprietário, ele já passou para frente a empresa dele, criou outras empresas e a tônica hoje vai ser sobre empreendedorismo, tá? Então a gente vai falar. Ele tem muitas lições de vida, mas ele traz o foco aqui na condição da empresa, do propósito, do porquê se fazem as coisas, né? E aí a revista Forbes publicou sobre este livro a seguinte frase: a maioria dos livros de negócios são clichês reciclados. Este livro de Silvers, por outro lado, surpreendeu pela quantidade de novos insights sobre negócios e empreendedorismo. Bom dia, Lelo, seja bem-vindo. Então, a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre visão de negócio, visão de futuro e o propósito que está por trás disso tudo, ou seja, aquilo que nos move, aquilo que nos faz passar desafios, superar desafios para poder continuar empreendendo, para poder continuar realizando o nosso sonho, né, de uma empresa sólida, consistente, próspera, mas ainda assim pensando no que nós estamos servindo, no que nós estamos entregando, seja nosso negócio, produto, serviço, enfim, né, saúde, alimentação, casa, arquitetura, realização de sonhos, banco, não interessa a linha, não interessa sobre o que nós fazemos, mas o que e como nós entregamos, tá? Então, o Derek, ele criou a CD Baby, primeira e maior distribuidora de música independente na internet, e desde 2008, quando ele vendeu essa primeira empresa, viaja ao redor do mundo, prestando consultoria para negócios criativos, já abriu outras empresas, e ele escreve sobre criatividade, empreendedorismo e música. E tem um blog, chama Sive, ou Sive, né? SIVE.rs, que vale a pena ver, ele dá muitas dicas. Tem um canal no YouTube também, ele fala sobre as experiências que ele teve, e é muito interessante como ele começou, porque ele é um músico, hoje produtor, na verdade hoje consultor, acho que até a produção ele já deixou para lá, mas ele gosta de música, apaixonado por música, e ele tinha o sonho de ser cantor, né? Teve banda desde a adolescência e tal. Então, no livro, ele conta toda essa trajetória dele e como as pessoas tentaram tirar o sonho da vida dele, a realização do sonho da vida dele, com dicas. Eu acredito que muitas vezes até com muito carinho, com muito senso de proteção, mas como isso acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, com as pessoas às vezes querendo colocar contra nós mesmos o nosso próprio sonho, né? Bom dia, Daniel, seja bem-vindo. Então, vou trazer aqui várias dicas, algumas partes do próprio livro. É claro que eu vou, né, dar minha opinião e que eu tirei, fiz um super resumo aqui para caber em 1 hora de live. É a parte que mais me interessou, que mais afinizei com o livro. Então, indico, vale a pena ler o livro, tá? Para que todos possam aí
além de aprender com ele, tirar mais proveito, porque tem coisas que ele aprofunda, tem exemplos que ele dá que parece assim que foi escrito para nós, foi feito para nós, foi falado para nós, né? E aí, também na contracapa aqui, o pessoal já começa a publicar, né? Já começa a falar que você não precisa de um plano de negócios extraordinário, de muito dinheiro ou de uma equipe sênior para começar o seu próprio negócio. A única coisa de que realmente precisa é a vontade genuína de fazer a sua ideia se tornar realidade. E além de ser o que você realmente precisa, é o que realmente importa, né? Com criatividade e generosidade você pode chegar lá. Eu gosto muito desse processo da generosidade e ele fala isso na trajetória de vida dele e é uma das partes com que eu mais me afinizei com ele, que é da nossa entrega, daquilo que a gente realmente faz pensando no outro, na solução do problema do outro, na realização do sonho do outro, em compartilhar com o outro o que nós sabemos, a nossa melhor parte, para ver o outro crescer e melhorar também. Então, nesse livro, o Derek compartilha as escolhas que ele fez, que transformaram a sua ideia simples em um negócio realmente revolucionário. Nós estamos falando de um negócio que começou lá na década de 90, então realmente pensar em internet, em venda online, quando muitas coisas não existiam, o próprio pagamento online era um mito, né? Era inadmissível, impensável antigamente. Realmente foi uma revolução frente ao empreendedorismo do próprio Derek. Então você vai aprender a confiar mais no seu senso e a ter segurança para trazer ao mundo aquele plano deixado na gaveta só porque alguém disse que não ia dar certo. Afinal, para ser um empreendedor revolucionário é preciso abraçar o incomum. Esse é o tema do livro. Bom dia, meu bem, seja bem-vindo. O autor nos auxilia muito a nossa mente empreendedora, principalmente a desconstruir certos estigmas e ressignificar o propósito verdadeiro de uma vida plena com foco na interassistência, trazendo nessa obra ideias úteis para uma vida própria, né, para a sua própria vida e para a vida do seu negócio, para o seu próprio negócio. Ele conta com leveza as suas conquistas e também os seus erros cometidos, ampliando os próprios conceitos e conselhos com o realismo de que sempre há mais opções na vida do que um único caminho. E aí ele começa falando assim: a maior parte das pessoas não sabe por que faz o que está fazendo. Eles imitam os outros, acompanham o fluxo e seguem por caminhos sem traçar o próprio caminho, ou sem ter clareza desse próprio caminho. Passam décadas perseguindo uma coisa que alguém as convenceu de que deveriam querer, sem perceber que isso não as fará felizes. E aí o Derek, ele começa o livro e termina o livro colocando essa condição de que o que realmente importa, você precisa saber, você precisa ter clareza daquilo que realmente importa para você, para a sua vida e daquilo que te faz feliz, né? Da conquista da felicidade, e não é a felicidade momentânea, não é a felicidade pontual, não é a felicidade da simples aquisição, mas é a felicidade, como eu gosto de brincar, que vem de dentro, que vem da alma, né? Que traz realmente um senso de utilidade, de pertencimento verdadeiro na nossa vida. E aí ele fala que a gente precisa conhecer a nossa filosofia pessoal sobre isso, sobre o que faz feliz e sobre o que vale a pena realizar. E aí vem a perguntinha: você já pensou sobre isso? O que realmente te faz feliz? O que realmente vale a pena você acordar todos os dias, colocar todos os seus esforços, usar ali né, as ferramentas que você tem na mão, gastar sua energia com o quê? Né? Você já pensou sobre isso? Você já escreveu algo a respeito? Você já planejou? Já pensou? Trocou ideia com pessoas mais experientes que você, com pessoas que você confia, para entender, né, falando do negócio em si, sobre o seu negócio,
ou até sobre os aspectos da sua vida para compreender e conseguir ter uma filosofia pessoal, uma filosofia de vida que vai te empurrar para frente, que vai fazer você andar independente do que aconteça ao seu redor? Você tem clareza dos seus valores e dos seus porquês? É importante que você pare em algum momento para começar a responder essas perguntas. E aí o autor nos presenteia já no início do livro, nas primeiras páginas, a sua filosofia, né? E aí tem vários tópicos, vários temas. Eu elenquei aqui, acho que 8 ou 9, do que eu achei mais relevante para esse momento, para essa live, tá? Então, dentro da filosofia do Derek, né, tem aqui algumas dicas, alguns itens, alguns temas que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, ser dono de um negócio não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com realizar sonhos para os outros e para si mesmo. Olhe como já começa uma inversão e uma ressignificação dos porquês. Segundo, abrir uma empresa é uma ótima maneira de melhorar o mundo enquanto você melhora a si mesmo. Terceiro, nunca faça nada somente pelo dinheiro. E aí, gente, nós não estamos aqui falando que o dinheiro não importa, tá? Importa sim e importa muito, mas ele não deve ser o prioritário, não deve ser a razão com a qual você ou pela qual você faz as coisas. Não tenha um negócio exclusivamente para o seu próprio benefício. Atenda aos pedidos de ajuda e preocupe-se, atenha-se ao que os outros precisam que seja feito, tá? Quem vai consumir o seu produto ou o seu serviço são os seus clientes e eles precisam ser atendidos, não é a sua vontade e a sua necessidade apenas. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. O sucesso vem de se desenvolver e se inventar com persistência, não de promover persistentemente o que não está dando certo. A gente vai falar mais sobre cada um desses temas porque tem capítulos, páginas que ele fala e nos traz, nos aprofunda em relação a isso. Começar sem dinheiro é uma vantagem, por incrível que pareça. Começar sem dinheiro é uma vantagem. Você não precisa de dinheiro para começar a ajudar as pessoas. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Você não pode agradar todo mundo, então exclua as pessoas sem medo. Torne-se desnecessário para o funcionamento do seu negócio. E aí eu lembro de vários outros autores, alguns mentores que eu tive na vida, alguns outros livros que eu li, onde realmente quando a gente estuda, pensa e olha os exemplos dos grandes líderes, eles realmente ensinam as pessoas a se tornarem, a serem iguais ou melhores, a maioria deles melhores do que eles, tá? Então, você sabe se a sua liderança está valendo a pena, está sendo produtiva, está realmente impactando positivamente as outras vidas, as vidas dos seus liderados, quando você sai do seu negócio, sai de férias, sai para resolver alguma questão e nada para. As coisas continuam caminhando. Você ensina as pessoas a olharem com os seus olhos, com o seu olhar, com o senso de dono, com o senso de responsabilidade, de comprometimento que você mesmo tem, ou com o qual eles fazem as coisas quando você está presente, tá? E aí, por fim, né, dentro da filosofia dele, o verdadeiro objetivo de fazer qualquer coisa é ser feliz. Então, só faça aquilo que o deixa assim, aquilo que te faz feliz. Vamos então aos ensinamentos do autor a partir desta filosofia, desses temas e desses itens que ele nos traz logo no começo da leitura, logo no começo do livro. Quando você cria um negócio, cria um pequeno universo onde você controla todas as leis. É a sua utopia, segundo Derek. Quando você realiza um sonho para si mesmo, ele será um sonho para outra pessoa também, né? O seu sonho vai atender às necessidades, os desejos, resolver os problemas de outras pessoas. É preciso que você tenha clareza disso e que você lembre-se sempre disso.
No início é preciso pensar em coisas básicas, né? Em como isso vai funcionar. Por exemplo, na história dele, né? Quando ele criou o CD Baby, ele queria resolver ali o problema dos músicos independentes de disponibilizarem a sua obra, né? A sua arte, as suas músicas, mas ele não sabia nem como cobrar um serviço inicialmente, ele não sabia quantificar. Então, são coisas básicas, ele não sabia programar, como eu disse lá no início da década de 90, né, a programação, a disponibilização de sites, de compras online ainda era muito incipiente, né? Ainda era muito complexo, vamos dizer assim. Então, ele teve que aprender o básico, né? Mas ainda que você não saiba o básico e que você tenha vontade, que você tenha claro o seu propósito, é possível começar. E é possível que você comece já, que você comece hoje, que você comece o quanto antes, para que você tenha tempo de desenvolver o seu negócio, de deixar a sustentabilidade do seu negócio, né, de colocar em prática todo esse desenvolvimento. Uma rápida olhada e o bom senso devem dizer se os números vão funcionar. Então você precisa sim ter um planejamento, você precisa organizar o que é básico. Se você não sabe, você precisa aprender ou contratar alguém que saiba, né? Mas no começo, se você não tem dinheiro, é preciso que você se desenvolva assim, que você aprenda a fazer aquilo que precisa ser feito. E principalmente, antes de qualquer coisa, da própria vontade, né, de colocar o plano em ação, é ter clareza do seu propósito, é ter clareza desse sonho que você vai realizar não só para si, mas incluindo você, principalmente para os outros. Um ótimo relacionamento em qualquer contexto ou circunstância cresce lentamente. No mundo dos negócios não é diferente. Então, negócios são relações, né? É a sua relação com você mesmo, é a sua relação com a sua equipe, com o seu time e é a sua relação com os seus clientes e os seus fornecedores. Então, é como você se relaciona com o mundo, com o externo, né? A partir do seu próprio mundo, do seu mundo interno. Se você acha que o propósito da sua vida precisa atingir você como um raio, vai ignorar as pequenas coisas do cotidiano que o fascinam. Se você acha que a revolução tem que parecer uma guerra, você vai ignorar a importância de simplesmente servir melhor as pessoas. Se não for um sucesso, mude. Em vez de tentar criar uma oportunidade, você começa a gerenciar uma enorme demanda. Não perca anos travando batalhas difíceis contra portas trancadas. E aí ele coloca, tem algumas frases que ele traz no livro assim, ó, e que aí ele coloca, né, usa 2 páginas para poder enfatizar e para que a gente realmente consiga refletir e dar o real valor. E uma delas é essa frase: não perca anos travando batalhas difíceis contra portas trancadas. Melhore ou crie alguma coisa até obter essa grande resposta. Então está nas suas mãos. De novo, né? Se você ainda está dependendo de alguém, reclamando de alguém, esperando alguém, não vale a pena, não vai resolver, não vai mudar, porque a expectativa do outro é diferente da sua, né? O sonho do outro é diferente do seu, ainda que tenham processos, caminhos similares ou focos, metas e objetivos similares, são diferentes, né? É preciso que a gente consiga aprender a enxergar a singularidade de cada um de nós e de como a gente desenvolve o nosso negócio, ainda que seja a mesma coisa, né? Então, o que diferencia, por exemplo, uma loja de uma grande franquia numa cidade para outra, da rua para o shopping, dentro do mesmo shopping, às vezes 2 lojas de donos diferentes têm resultados diferentes. O que, como, por que isso acontece? É preciso que a gente pense sobre isso. Quando estiver decidindo se deve ou não fazer algo, se você sentir qualquer coisa menos que "uau, que incrível, com certeza é isso aí", então diga não. Nós precisamos aprender a dizer não, e Derek nos ensina em alguns contextos, em alguns momentos, como fazer isso, tá?
Então, assim, se aquilo você realmente não é a certeza que você tem, não é aquilo que faz o seu coração palpitar, não é aquilo que faz a sua clareza, a sua razão entender que é o que deve ser feito, que é o melhor naquele momento, que é o que precisa ser feito, não faça. Não faça para agradar o outro, não faça porque simplesmente porque alguém está pedindo, não faça porque alguém falou que é legal, que é bonito ou que vai te dar muito dinheiro. Faça aquilo que faz você sentir que é o que deve ser feito, que é o que precisa ser feito. Quando você diz não para a maioria das coisas, você deixa espaço na sua vida para se jogar de verdade naquela coisa rara, naquilo que realmente importa. E você precisa ter cada vez mais clareza disso. Bom dia, Eli, seja bem-vinda. Todos nós somos ocupados. Todos nós já assumimos muita coisa. Dizer sim para menos coisas é a única saída, tá? Então, de novo, né? Quando você diz não para a maioria das coisas, você deixa espaço na sua vida para se jogar de verdade naquela coisa rara, naquilo que realmente importa. Ou seja, dizer não é a saída para a gente realmente fazer ou continuar fazendo ou melhorando aquilo que a gente faz, que é o que precisa ser feito, que é o que realmente importa. Não agrade ninguém, olha como Derek é incisivo nisso. Não agrade ninguém além de seus clientes e de você mesmo. Nunca esqueça que absolutamente tudo que você faz é para os seus clientes. Tome todas as suas decisões de acordo com o que for melhor para os seus clientes. Nem sempre é o melhor só para você. Você tem que lembrar de você sim nessa história, mas em primeiro lugar, os seus clientes. Nenhum dos seus clientes vai pedir que você se concentre na expansão do seu negócio. Eles querem que você mantenha a sua atenção focada neles. É contraintuitivo, mas a melhor maneira de expandir os seus negócios é se concentrar inteiramente nos clientes que você já tem. Simplesmente os deixe extremamente felizes e eles vão falar sobre isso para todo mundo. Comece agora a fazer alguma coisa útil de verdade. Para uma ideia ficar ultra mega grande, ela tem que ser útil e ela normalmente vai começar pequena. Se você quer ser útil, sempre pode começar agora mesmo. Você vai estar na frente dos outros porque você realmente começou para valer. Comece ensinando algo a alguém. Então, né, quando a gente quer alguma coisa assim muito mega, uma grande empresa, a gente já se vê um grande empresário, um milionário, treinando pessoas, transformando vidas, a gente precisa começar. A gente precisa dar o primeiro passo. E a gente precisa lembrar da razão pela qual a gente faz o que a gente faz. Dinheiro, de novo, é importante, é necessário, é extremamente necessário, mas não é o mais importante, não é a única coisa. A Ana colocou aqui, ó, estou trabalhando a permissividade. O começo é aprender a dizer não. É isso mesmo, Ana. Principalmente a gente que tem o foco na assistência, na interassistência, já tem, né? É quase que inato esse contexto até que o Derek traz de atender o outro, né? De ver o que precisa ser feito para ajudar alguém. A gente precisa aprender a dizer não. E aprender a dizer não não quer dizer que a gente é uma má pessoa, não quer dizer que a gente é ruim, não quer dizer que a gente não gosta do outro, não quer dizer que a gente não ama o outro. Ao contrário. Às vezes esses sentimentos só aumentam, né? Mas a gente precisa dar conta de fazer o que tem que ser feito, né? E se a gente não aprender a dizer não, a gente dificilmente vai conseguir fazer tudo o que precisa ser feito, tudo que depende de nós, tudo que está nas nossas mãos. Começar pequeno coloca 100% da sua energia na resolução de problemas reais para pessoas reais. Isso lhe dá uma base mais forte para crescer. Elimina as dificuldades de obter uma grande infraestrutura e vai direto ao ponto. Então, você precisa pensar em crescimento sempre, mas você vai passo a passo, degrau a degrau, momento a momento, conquista a conquista, superação de desafio
a superação de desafio, porque nada acontece como um passe de mágica, como a gente escuta falar às vezes, da água para o vinho. Não existe mudança da água para o vinho. Existe uma decomposição, uma decantação, uma reação química, biológica, física, que a gente precisa aprender a vivenciar, a admirar e a amar o processo que precisamos passar para nos desenvolver, para crescermos, para nos melhorarmos, para ajudarmos cada vez mais os outros. A sua ideia não precisa de financiamento para começar, assim diz o Derek. Não precisa. Você também não precisa de um MBA, de um grande cliente específico, da aprovação de determinada pessoa, de um golpe de sorte ou de qualquer outra desculpa manjada para não começar. Quantas vezes a gente arruma uma desculpa manjada, como ele fala aqui, para não fazer, para não começar. Coloca, né, de novo, a responsabilidade no outro. Quando eu aposentar, eu vou ser feliz. Se, né, o meu marido, a minha mulher, o meu filho, a minha mãe, o meu pai fizer tal coisa, aí eu vou estar atendida. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona, tá? Comece compartilhando o que você tem, o que você sabe, o que você pode ensinar, o que você pode dar. Dê o seu melhor e atenda às necessidades dos seus clientes, mesmo que eles não saibam quais são. Às vezes, o seu cliente não sabe que ele precisa daquilo, ou que é aquilo que ele precisa para desenvolver outras questões, para ser mais feliz, para ter mais saúde, para poder viajar para outro país, para outro lugar, enfim. Indique, atenda às necessidades dos seus clientes, ainda que eles não saibam realmente quais são. Compartilhar o que você tem é um modelo de negócio cooperativo. Para aprender no modelo de cooperação e compartilhamento, você tem uma coisa que as pessoas querem. Então, você encontra uma maneira de compartilhar isso com todo mundo que precisa, pois é a única coisa certa a fazer. Então, você cobra sim, cobra um pouco para garantir que a doação possa continuar. Então, a cobrança, ela precisa ser feita, ela até precisa ser valorizada cada vez mais, porque às vezes o que você tem, o seu produto ou o seu serviço, ele tem um valor maior do que o preço pelo que ele é cobrado, tá? E é preciso que você reeduque e ensine as pessoas sobre este valor. As ideias são apenas um multiplicador da execução. Ideias não valem nada a menos que sejam executadas. Para se ter um negócio, você precisa multiplicar a ideia e principalmente a execução. Não existe negócio no mundo das ideias, existe negócio no mundo da ação, certo? A ideia mais brilhante sem execução vale nada ou muito pouco. A ideia mais brilhante requer uma grande execução para poder valer alguns milhões de dólares. Então, a diferença é realmente daquele que vai lá e faz. É por isso, aí a fala do Derek, é por isso que eu não quero ouvir as ideias das pessoas. Só fico interessado depois que vejo a sua execução, diz o autor em alto e bom som. À medida que o seu negócio cresce, nunca deixe que os sanguessugas grudem em você. É pesado, mas é assim que ele fala e coloca no livro. À medida que o seu negócio cresce, nunca deixe que os sanguessugas grudem em você, convencendo-o a fazer tudo o que eles fingem que você precisa. Eles vão brincar com seus medos, dizendo que você precisa disso e daquilo para se proteger de um processo. Eles vão te assustar com os piores cenários, mas são meras táticas de venda ou de tentativas de desviarem você do seu sucesso, do seu negócio. Você não precisa nada disso. Bom dia, Cícero, seja bem-vindo. Se a maioria dos seus clientes ama o que você faz e simplesmente um cliente não ama ou te critica, você pode simplesmente dizer adeus a esse indivíduo e desejar o melhor para ele, sem ressentimentos. Então você não precisa perder tempo e gastar energia convencendo seus clientes de que você é a melhor opção, você quer entregar o melhor para ele, você tem a solução para o problema dele.
Se ele não quer, diga adeus, aprenda a se desapegar e deseje o melhor verdadeiramente para ele e siga em frente. Vá fazer o seu negócio, vá fazer o que precisa ser feito, vá gastar a sua energia, vá investir o seu tempo e o seu dinheiro naquilo que realmente importa e com quem entende e realmente importa com aquilo que você está fazendo, tá? Você precisa excluir as pessoas com segurança e dizer orgulhosamente o que você não é. Ao fazer isso, você vai conquistar o coração das pessoas que você deseja. Você vai se unir às pessoas que entendem aquilo que é, aquilo que você faz, aquilo que você tem para oferecer e vai caminhar com você lado a lado. Bom dia, Anne, seja bem-vinda. Devemos lembrar o motivo de estarmos fazendo o que estamos fazendo em primeiro lugar, sempre, tá? A gente precisa saber por que a gente começou e por que a gente deve continuar. Você não pode fingir que só existe uma maneira de fazer as coisas. A sua primeira ideia é apenas uma ideia dentre muitas opções. E essa flexibilidade vai fazer com que você continue, com que você mude, com que você melhore ao longo do tempo para continuar fazendo o que precisa ser feito. Nenhum negócio sai como planejado, então faça 10 planos radicalmente diferentes. E aí ele cita, vale a pena ver no livro, vários exemplos de como ele teve pessoas, professores de canto, professores de voz, amigos, empresários, empreendedores, que ajudaram ele com essa técnica de pensar diferente, de fazer diferente, tá? Porque quando você tem um único caminho para fazer as coisas, se esse caminho não der certo, você acha que não vale a pena fazer o que precisa ser feito, o que deve ser feito. E aí você desiste e às vezes deixa, né, de ajudar a resolver a necessidade dos seus clientes, a realizar o seu sonho, a impactar positivamente muitas vidas. Então você precisa saber que existem várias formas, mais de uma opção, infinitas formas de se realizar alguma coisa. E é preciso que você treine isso, né? Então ele dá essa dica: faça 10 planos, eu diria 50 planos radicalmente diferentes de desenvolver o seu negócio, porque se um der errado, se um caminho não sair como planejado, você tem outras opções e você vai continuar seguindo em frente. Perceber que a escolha inicial que você fez foi apenas uma de muitas traz bastante sabedoria e percepção para o seu negócio. Eu diria que para além do seu negócio, para a sua vida como um todo, né? Não só para o seu negócio, para tudo na sua vida. Se você tiver apenas uma opção, quando essa opção não for mais válida, perde o sentido. Então você precisa ver várias formas de fazer tudo na sua vida, não só de desenvolver o seu próprio negócio. Bom dia, Emerson. Não pense que precisa ter um grande horizonte. Simplesmente mantenha o foco em ajudar as pessoas hoje. Como você se avalia? É importante saber com antecedência para garantir que você esteja focado no que é importante para você honestamente, em vez de fazer o que os outros acham que você deveria fazer. Ainda que o seu objetivo de vida seja ajudar os outros, é preciso que você tenha esse foco naquilo que é importante para você, porque é fazendo assim que você vai conseguir impactar os outros, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, entendendo o que realmente importa para você, que vai ter como consequência aquilo que importa para os outros. Nunca esqueça do real motivo de você estar fazendo o que você está fazendo. Você está ajudando as pessoas? Essas perguntas não são minhas, está no livro, tá? Nunca esqueça do real motivo de você estar fazendo o que você está fazendo. Você está ajudando as pessoas? Elas estão felizes? Você está feliz? Você dá lucro? Isso é o suficiente? Responder essas perguntas de mais de uma forma, né, de várias formas diferentes, pode ajudar você a sair do patamar que você está hoje para um patamar que você nunca imaginou que alcançaria. Você pode se dar ao luxo de ser generoso, sim, e o seu negócio está seguro. Mesmo que não esteja, você tem que sentir que está, porque é essa segurança que vai fazer com que você transforme-o
num negócio seguro. O dinheiro está vindo em sua direção. Você está indo bem. Você é uma pessoa de sorte. A maioria não é. Todo grande serviço vem desse sentimento de generosidade e abundância. A prosperidade mora aí. Todo serviço ruim vem de uma mentalidade de escassez. O pensamento de curto prazo da sobrevivência desesperada bloqueia o pensamento de longo prazo da estratégia inteligente. Então, a gente precisa definitivamente ressignificar a nossa mentalidade. A gente precisa sair da mentalidade de escassez, de sobreviver, de ganhar, de sobrar, de ter, para a mentalidade da generosidade, da abundância, da prosperidade, de ser. A gente vai falar isso daqui a pouco. Se você se sente seguro e abundante de verdade, se sente que tem muito para compartilhar, então esse sentimento de generosidade flui para todas as suas interações com os clientes. Dê reembolsos, dê atenção, aceite uma pequena perda, porque você pode arcar com isso. Preocupe-se mais com os seus clientes do que consigo mesmo. São eles que importam e não você. Um negócio é criado para resolver um problema. No entanto, se o problema fosse resolvido para valer, aquele negócio não seria mais necessário. A sua empresa deve estar disposta a morrer pelos clientes dela. Preocupe-se mais com os seus clientes do que consigo mesmo e você vai se sair bem. Se você abrir o seu negócio como se não precisasse de dinheiro, as pessoas vão ficar mais felizes em pagar. Quando alguém está fazendo alguma coisa por dinheiro, as pessoas podem perceber isso como um amante desesperado e elas sentem repulsa. Então, aqui vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Você está desesperado para arranjar algum cliente, para que alguém compre de você, seja um produto, seja um serviço, seja um livro, né? Seja um conhecimento. Você tem isso, você vai passar isso na sua forma de se manifestar. Você vai passar isso nas suas energias, ainda que você não entenda ou não acredite sobre isso. Mas isso acontece, o cliente percebe, o cliente sente o seu desespero. E isso pode gerar uma repulsa em relação a ele. Então, entregue o que você está fazendo com essa mentalidade de generosidade, abundância e prosperidade. E aí o Derek fala assim: quando alguém está fazendo algo por amor, sendo generoso em vez de mesquinho, confiando em vez de ser medroso, esta lei é colocada em prática. Queremos dar a quem dá. As pessoas querem dar quando recebem que você está dando também, quando percebem que você está dando também. Abra sua empresa como se não precisasse de dinheiro e provavelmente ele vai aparecer no seu caminho. Ressignifique o seu negócio para o outro e não para você. Queira vender porque o outro precisa e ele deve pagar o valor daquilo que você está vendendo. Não queira vender porque você precisa de dinheiro, porque você precisa vender o seu produto ou o seu serviço. Ressignifique isso, depois você me conta se fez diferença no seu negócio e se mudou, impactou positivamente a sua vida e a vida do seu negócio. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. As pessoas escolhem uma empresa e não outra só porque gostam do atendimento ao cliente. Estruture sua empresa para atender a essa prioridade. O atendimento ao cliente é o principal centro de lucro como setor de vendas, né? É onde você deve colocar os seus melhores funcionários. É para atender os seus clientes, para atender as pessoas que vão comprar de você, para atender as pessoas que precisam ter as suas necessidades atendidas, tá? Então, lembre-se dessa frase do Derek: as pessoas escolhem uma empresa e não outra só porque gostam do atendimento ao cliente. Pensa você, o que faz você optar ir a uma pizzaria de qualidade com a mesma qualidade, ir em uma do que em outra? O que faz você comprar uma caneta Bic, que é a mesma em qualquer lugar do mundo,
numa papelaria do que em outra. Ou pela internet. Se você é mais rápido, se você não tem cara feia te olhando, então pense nisso. As pessoas escolhem muitas vezes o mesmo produto, o mesmo atendimento, a mesma necessidade, né? O mesmo atendimento para a sua necessidade de resolver o seu problema em função da atenção que elas recebem de você ou da sua empresa. Então, dê uma especial atenção ao atendimento ao seu cliente, como os seus clientes estão sendo atendidos. Contrate as pessoas mais gentis e empáticas e providencie para que elas tenham todo o tempo e os recursos necessários para deixar os seus clientes muito felizes. É muito mais difícil conseguir um novo cliente do que fechar mais negócios com um cliente existente. Isso é estatística, tá? O Derek não fala no livro dele, porque ele está falando sobre o empreendedorismo, né? Sobre esse propósito, sobre o porquê você faz o que você faz, mas muitos livros com outro foco do próprio empreendedorismo e principalmente os livros de venda têm e trazem essa estatística. É muito mais difícil conseguir um novo cliente do que fechar mais negócios com um cliente existente. As empresas se concentram em obter novos clientes, mas manter os clientes habituais entusiasmados e felizes é um investimento muito melhor. Apenas 1% de seus clientes em potencial se preocupam em entrar em contato com você. Lembre-se sempre, né? Não é o cliente que vai atrás de você, você que vai atrás do cliente. E apenas 1% se preocupa em entrar em contato com você. Então, quando o fizerem, é a sua hora de brilhar e ser o melhor que pode ser para surpreendê-los, mostrando como foi legal ele entrar em contato com você. Então, faça o cliente sentir isso quando ele te ligar, quando ele entrar em contato com você. Dê tempo para o seu cliente. Se você está sem tempo, contrate pessoas que tenham tempo para ouvir o seu cliente. Arranje tempo, é assim que o Derek fala. Arranje tempo. É assim que todo mundo merece ser tratado. Isso torna a vida melhor, torna o trabalho mais divertido e é a coisa certa a fazer. Você deve ser sempre a versão melhor de si mesmo, ou a melhor versão de si mesmo. A prática diária da empatia acaba trazendo muita paz. É importante resistir ao desejo simplista, raivoso e reacionário de punir a todos. Quando um cliente errar com você, lembre-se dos milhares que nada fizeram. Não crie uma regra penalizante por causa de um problema apenas. Aprenda a contornar esse problema, aprenda a resolver esse problema e continue dando o seu melhor e atendendo melhor e cada vez mais os seus clientes, todos os outros. Essa regra vale para todas as áreas da nossa vida, com todas as pessoas, né? Aí ele dá o exemplo aqui de pai e filho, professor e aluno. Então, assim, não puna todos em função de um. Não prejudique a maioria em função de um cliente errado, uma pessoa mal intencionada, um amigo que te traiu, uma pessoa que mentiu para você. A humanidade é maior, amplie o seu horizonte, né? Não fica focado só no problema, foco é na solução. Você tem sorte de ter o seu próprio negócio. A vida é boa. Você não pode impedir que coisas ruins aconteçam por outro lado. Aprenda a aceitar isso. Resista ao desejo de punir todos pelo erro de uma única pessoa. Quando você cria um negócio, está gerando um pequeno mundo onde controla as leis. Tá lá na filosofia dele, lembra que eu falei no começo da live? Não importa como as coisas são feitas em qualquer outro lugar. No seu pequeno mundo, você pode fazê-las como deveria ser. Eu aqui ajustaria essa frase do Derek, que no seu pequeno mundo, você deve fazer as coisas como elas precisam ser feitas. Saiba que muitas vezes são os pequenos detalhes que realmente emocionam as pessoas o suficiente para fazê-las contar a todos os seus amigos sobre você. Como você está gerando essa emoção no seu cliente, né? Tem uma frase de um autor aí que ele fala assim que
Não é o que você fala, não é o que você faz que importa, né? Mas é como você faz as pessoas se sentirem que realmente importa. E isso é a mais pura verdade e é o que o Derek nos traz aqui também. Se você encontrar a maneira mais simples de fazer as pessoas sorrirem, elas se lembrarão mais de você por esse sorriso do que por todas as outras coisas sofisticadas do seu modelo de negócio. Você também precisa aprender a agir com o mindset de delegar, tornar-se desnecessário para que a sua empresa continue funcionando perfeitamente. De novo, se quando você sai, tudo para, as vendas caem, as pessoas não sabem o que fazer, as pessoas não vão trabalhar ou ficam, né, perdendo tempo com coisas desnecessárias, algo na sua liderança, no seu estilo de gestão precisa mudar. Um bom líder é aquele que não tem onde a sua ausência não é notada, né? Não tem a sua ausência impactada no seu negócio, na sua equipe, no seu time, tá? Lembre-se disso e desenvolva cada vez mais essa liderança que delega, que dá autonomia, que dá responsabilidade e que confia nas pessoas. É a confiança, na minha opinião, não é Derek que fala isso, é a Renata que está falando. É a confiança que fortalece os vínculos e que faz com que as pessoas continuem fazendo o que precisa ser feito, ainda que você não esteja lá. Ensine aos seus colaboradores e sócios o seu processo de raciocínio e a sua filosofia. Ensine-os a tomarem decisões por conta própria, decisões que eles vão tomar como você as tomaria. Gaste seu tempo em melhorias, otimizações e inovações e deixe as pessoas cuidarem do resto. Para ser um verdadeiro empresário, certifique-se de que, se você se ausentar por um ano, quando você voltar, o seu negócio estará melhor do que quando você saiu. Veja bem, não é igual, é melhor do que quando você saiu. Tudo bem não ser formal. É quase impossível dizer como alguém vai funcionar no trabalho até que essa pessoa esteja realmente trabalhando por algumas semanas. Contrate sem chamar atenção e demita da mesma forma, né? E aqui ele traz alguns exemplos que ele vivenciou ao longo dos anos, onde ele presidiu e trabalhou na CD Baby antes de vendê-las, e é como ele funciona nas outras empresas que ele criou. Então, ele fala muito do processo da indicação, né, de pedir indicação para as pessoas. E aí ele traz um exemplo de como ele contratava na CD Baby, que ele tinha lá uma pessoa, um funcionário, e ele fala assim: fulano, você conhece alguém que é bom em, sei lá, contabilidade ou financeiro? E aí a pessoa, eu tenho um amigo assim, assim, assado, ele já trabalhou com isso. A pessoa que conhecia quem ela estava indicando falava das características para o Derek. E aí ele respondia assim: então tá, fala para ela começar amanhã às 10 ou para estar aqui segunda-feira às 8. Esse era o processo seletivo dele. Era o processo da indicação, né? Ele falou assim que não adianta tudo que a pessoa fala, do que ela fez, de como ela funcionou em outro lugar, pode ser diferente, tende a ser diferente da forma como que ela vai trabalhar junto com você. Então, é na prática que a gente vê como que a pessoa funciona. E aí ele tem esse desapego, que eu às vezes tenho dificuldade. Então ele fala assim: contraste sem chamar atenção e demita da mesma forma. Crie vínculos de confiança e peça indicações o tempo todo. Crie vínculos de confiança e peça indicações o tempo todo. Faça com que as pessoas se sintam responsáveis por completo pelo projeto atual, pelo projeto a qual elas estão envolvidas, o que provavelmente levará a um maior envolvimento e comprometimento em projetos futuros. E aí ele estava falando, ele dá ali alguns exemplos de opinião, principalmente dos líderes, né? Que o liderado vem pedir uma ideia, uma opinião, e às vezes a gente dá um pitaco ali, às vezes pelo mau hábito, às vezes só para falar que, né, falou alguma coisa, que respondeu alguma coisa, mas que não vai acrescentar nada naquele projeto ou naquela ideia. E o quanto que isso às vezes tira esse senso de responsabilidade, de envolvimento e de comprometimento de quem está trazendo a nova ideia, né? Porque aí ele fala assim que a ideia deixa de ser do outro e passa a ser tua também. Então ele nos orienta a
dar opinião, a dar uma contribuição só se realmente for causar uma diferença muito grande ou ter um impacto muito maior para acrescentar realmente um valor àquela ideia. Se for só um ajuste fino, uma coisa que não vai ter tanta alteração, tanta mudança assim, deixa o mérito com o outro. Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda. E aí ele fala assim: você não deve dar a sua opinião sobre tudo só porque você pode. Ou seja, dê a sua opinião apenas se ela for extremamente relevante ou causar uma mudança significativa para melhor. Se a sua contribuição for pequena e apenas uma opinião, segure a sua língua. É assim que ele diz. Não importa em que negócio você esteja, é bom se preparar para o que vai acontecer se os negócios dobrarem. Então, ele traz muito essa questão que a gente precisa, sim, começar pequeno e aprender a crescer e desenvolver as pessoas que vão fazer o nosso negócio crescer junto com a gente. Porque sozinho nada cresce, né? Nada duplica, nada triplica, não existe sucesso de uma pessoa só. Você tem que fazer as coisas de um jeito novo para lidar com o dobro do seu negócio. Então, se o seu negócio está crescendo, você precisa reciclar, mudar, flexibilizar. Porque não adianta fazer do mesmo jeito que quando o seu negócio tiver o dobro, maior, ou muito maior do que o dobro, você vai se desequilibrar em alguma coisa. Então, você precisa acompanhar a evolução do seu negócio. Por outro lado, né, de outra forma, os processos devem ser simplificados para que eles possam ser duplicados, replicados, compreendidos pelas novas pessoas que vão chegar para trabalhar com você, para gerir o seu negócio. Então, o processo deve ser simples e você tem que melhorar o jeito, a forma de liderança e os vínculos de confiança, dando cada vez mais a responsabilidade, mas também trazendo cada vez mais as pessoas para esse comprometimento, para esse envolvimento com o seu negócio, para que eles tenham senso de dono, para que eles se sintam responsáveis e compartilhem com você o crescimento da sua empresa. E óbvio que você tem que reconhecer isso, tá? Não adianta crescer com um time e só você ter o mérito desse crescimento que não foi só seu, foi do time. O mérito é de todos e todos precisam ter a sua parte reconhecida nesse processo. O foco, então, é ser e não ter, né? O foco é ser e não ter. Quando você quer aprender a fazer uma coisa sozinho, a maioria das pessoas não entende. Elas acham que a única razão pela qual fazemos qualquer coisa é para que seja feito. As pessoas dirão que você não é bom o suficiente e dirão para você parar. E aí ele traz o exemplo dele, que várias pessoas tentaram fazê-lo desistir de cantar porque falaram para ele que ele era um mau cantor, o que era de fato, mas que ele não viraria um bom cantor se ele não insistisse, não persistisse, não treinasse, não estudasse, não aprendesse a desenvolver a sua voz, né, as suas cordas vocais para se tornar ou até que se tornasse um bom cantor. Não ligue. Há muito trabalho a fazer e aprender por conta própria é uma das experiências mais gratificantes da nossa vida. É bom ser autossuficiente. Você não precisa ser arrogante ou egoísta. Precisa amar o processo e ser feliz. Não esqueça a alegria de aprender a fazer. E outra, para poder ensinar, você precisa aprender a fazer, certo? Não esqueça de como é gratificante esse processo, o passo a passo, a caminhada. O objetivo de fazer qualquer coisa é porque isso faz você feliz. É isso. Se fosse nos anos de hoje, né, ele diria, é sobre isso. Você pode crescer mais rápido e ganhar milhões se terceirizar tudo com especialistas. Mas qual é o sentido de crescer e ganhar milhões? O objetivo é ser feliz, certo? No fim, é sobre o que você quer ser e não sobre o que você quer ter. Nunca prometa a ninguém algo que está fora do seu controle. As chances de dar errado ou você não conseguir cumprir o que prometeu aumenta muito quando nem tudo depende de você. Assuma as consequências disso, mesmo quando achar que tenha razão.
Nunca assine nada sem ler minuciosamente tudo que está escrito. A felicidade é a verdadeira razão pela qual você faz qualquer coisa, certo? Mesmo que diga que é pelo dinheiro, ele é só um meio para a felicidade, concorda? Mas e se ficar comprovado que a partir de determinado ponto, dinheiro não traz felicidade alguma, apenas dores de cabeça? Você pode ser muito mais feliz com uma empresa de $1 milhão do que com uma empresa de $1 bilhão. E aí, gente, de novo, tá? A gente não tá aqui medindo ou quantificando o sonho de ninguém, mas é trazer para sua realidade qual é o seu propósito, o que realmente te faz feliz e quanto que você precisa disso. O Derek fala muito aqui do suficiente. Vou falar agora, já no finalzinho da live, né? Caminhando aí para os últimos 5 minutos. Eu vou procurar um livro que nos ajude a ampliar mais essa condição ou a compreensão do que é realmente o suficiente, tá? Então, né, a felicidade é a verdadeira razão pelo que você faz qualquer coisa. Mesmo que diga que é pelo dinheiro, ele é só um meio para a felicidade. Se ficar comprovado, ele traz como hipótese, a gente tem muitos, vários, milhares de estudos e de exemplos que comprovam que dinheiro nem sempre traz felicidade. Você pode ser muito mais feliz com uma empresa de $1 milhão do que com uma empresa de $1 bilhão. Trate de saber o que te faz feliz e não se esqueça disso em nenhum momento da sua vida e principalmente nas dificuldades, porque é o que vai fazer você virar o jogo, virar a mesa. É muitas vezes o que faz você sair do buraco. Confie, mas confira. Igual o delegue, mas não abdique, confie, mas confira. Aprenda essa difícil lição ao delegar. Delegue, mas não abdique. Não abra mão daquilo que mais importa para você e não renuncie ao que te faz feliz. Por dinheiro nenhum do mundo. O complemento é meu, tá? O crescimento pode exigir de você um grande esforço para pouca recompensa. Saiba se você está disposto a perder algo por alguma coisa ainda maior. E aí eu coloquei aqui uma frase, né, que está em primeira pessoa, que é exatamente o Derek falando. Quando decidi vender a minha empresa, eu já tinha o suficiente. Quanto menos eu possuo, mais feliz eu sou. A falta de coisas me dá a liberdade inestimável de viver em qualquer lugar, a qualquer hora. Ter o suficiente para uma vida simples e confortável. Não é que eu seja altruísta. Não estou sacrificando nada. Simplesmente aprendi o que me faz feliz. Tenho orgulho de saber que fiz uma coisa irreversivelmente inteligente antes que eu pudesse mudar de ideia. Então aqui por que ele fala essa frase? Ele está contando aí já nos capítulos finais o porquê que ele vendeu a empresa dele, tá? E aí eu não vou dar spoiler, é o creme de la creme, vale a pena ler o livro. E aí, nesses últimos minutos, eu trago aqui 4, 5 frases para a gente finalizar de dicas de realmente, né, tentando fazer aí um super resumo, um super compêndio dessas orientações, desses conselhos que o Derek nos dá a partir da sua experiência. É preciso ter a lembrança constante e inestimável de que tenho o suficiente. Você sabe quanto é o suficiente para você? Obrigada, Ana. Eu gostei bastante também, não conhecia esse autor. Você sabe o quanto é suficiente para você? Gente, é muito importante a gente saber disso, porque senão a gente vai ter prosperidade, a gente vai ganhar 10 mil e a gente vai querer 50, a gente vai ganhar 50, a gente vai querer 100, a gente vai ganhar 100, a gente vai querer 200, e aí a gente pode muito bem entrar nessa de realizar o sonho do outro, de criar uma confusão mental, de não saber aquilo que realmente importa pra gente. Então, é preciso ter a lembrança constante e inestimável de que tem o suficiente. E para saber o que você tem o suficiente, você precisa saber quanto é o suficiente para você. E aí ele fala assim: por que você precisa ter a sua própria empresa?
não pelo dinheiro, mas porque é o nosso lugar para experimentar, criar e transformar pensamentos em realidade. Precisamos buscar a nossa motivação intrínseca e precisamos pensar também em como ajudar o outro, né? Ajudar e melhorar o mundo. As pessoas mais felizes não estão descansando nas praias. Elas estão envolvidas em um trabalho interessante. Seguir a curiosidade é muito mais divertido do que ficar ocioso. Tire as ideias da sua cabeça e coloque-as no mundo. Não importa qual objetivo você escolha, haverá muitas pessoas dizendo que você está errado. Preste muita atenção no que o empolga e no que o esgota. Preste muita atenção em quando você está sendo a sua verdadeira pessoa e quando está tentando impressionar um júri invisível. Essa frase me impactou também, eu gostei bastante. Preste muita atenção em quando você está sendo a sua verdadeira pessoa e quando está tentando impressionar um júri invisível. E aí, para finalizar, pontualmente às 11 horas, o que quer que você faça é a sua criação. Então, torne o seu sonho pessoal realidade, tá? E aí eu agradeço, esse foi o livro da semana. Semana que vem, não viajarei em novembro, estaremos em Foz. Domingo que vem, dia 10 de novembro, um dia super importante, especial, meu aniversário, e eu vou trazer esse livro aqui para vocês. Se for para viver até os 100 anos, escolha ser feliz, tá? Dentro aí desse, né, caminhando dentro desse processo do empreendedorismo, vamos trazer aqui um livro comemorativo em função do meu aniversário, mas também com o objetivo de ajudar vocês a ampliarem ainda mais os porquês de sermos o que somos, fazer o que fazemos e por que termos uma vida mais leve, abundante, próspera e feliz. Beijo grande a todos vocês, um ótimo fim de domingo, uma semana maravilhosa nesse mês que se inicia com tudo, aceleradíssimo, e até domingo que vem.